Olá pessoal, bom dia. Com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados, vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, aqui estamos nós. Meu Deus, no nosso último período dessa casa firme, meu Senhor, realizando, meu Pai, a nossa última reunião dessas 25 horas, que quando esse culto acabar, estaremos completando, onde o Teu nome foi invocado, aonde, meu Deus, nós passamos diante do Senhor, porque entendemos, tudo se define, tudo é resolvido, solucionado, assim, é orando, é buscando, é como o Senhor mesmo disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus eu os ouvirei, eu perdoarei os seus pecados, e eu curarei a sua terra. Então é o que nós temos feito, Senhor. Temos orado porque cremos, temos orado porque acreditamos que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, e nós sabemos, meu Pai, que sim, quanto mais clamarmos ao Senhor, quanto mais buscarmos ao Senhor, é o que o próprio Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós sabemos que quanto mais perto do Senhor estamos, mais as suas mãos estão estendidas para nós. Quanto mais perto do Senhor estamos, então mais favor passamos a ter, mais graça, mais unção, mais poder, consequentemente os resultados são outros. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor venha nessa reta final. Meu Deus, temos um pouco mais de uma semana para terminarmos 2023, e que o Senhor nos ajude a terminarmos em um nível ainda mais alto, em uma condição espiritual ainda mais elevada, meu Deus, em um nível de obediência e de entrega ainda mais estabelecido. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a sairmos de 2023 com todas as nossas guerras vencidas, que não venhamos levar guerras para o ano novo, que possamos, meu Pai, vencer cada uma delas. Meu Deus, colocar, Senhor, um ponto final, um basta em tudo aquilo que nos atrapalha, nos prejudica, e que essa consciência viva, Senhor, ela seja estabelecida, ela seja firmada, ela seja, meu Deus, meu Pai, preparada em cada um de nós, para que possamos sair daqui e viver tudo o que o Senhor tem. Nos ajuda a lidar com o que precisamos lidar, a mudar o que precisamos mudar. Põe luz nas nossas trevas, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos, agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Está ligado? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então diga comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga: eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu governo para a glória do meu Deus. Amém? Sente-se, por favor. Em uma reunião com a parte interna, a bispa nos fazia algumas perguntas sobre alguns princípios, e eu quero levar você a essa reflexão, a esse entendimento. Você, como um servo, como um discípulo do Senhor, como que você tem vivido, qual a consciência que você tem adquirido sobre a sua real condição, sobre o que de fato você é, sobre o que de fato você tem feito, porque nós podemos convencer a nós mesmos de que estamos fazendo uma coisa, de que estamos realizando uma coisa, de que somos
uma coisa e nunca ter parado para adquirir consciência de que não é bem assim. Então, se nós não tomarmos algumas decisões, nós não vencemos todas as guerras que temos que vencer agora, em 2023. Então, consequentemente, se eu não vencer a guerra agora, ela não me acompanha para o ano que vem? Ela não passa para o ano que vem? E você quer um ano novo lutando as mesmas guerras? Enfrentando os mesmos desafios? Então, nós precisamos dessa consciência. É uma expressão que o Senhor trouxe muito, e nós usamos muito esse ano. Diga comigo, sem consciência, não há mudança. Não tem como. Então, como que eu adquiro consciência? Perguntas. Porque perguntas me levam a respostas. E Deus, Ele vai responder as respostas que nós temos dado. É por isso que eu preciso saber o que acontece comigo, o que se passa comigo, qual a minha real condição. Porque quando nós lemos, eu até trouxe aqui o Salmo 11, no versículo 3, que vai dizer assim, diga comigo, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Então, se princípios estão sendo quebrados, eu preciso entender algo que, diga comigo, se eu quebro um princípio, o princípio me quebra. E tem muitas áreas da vida, talvez, quebradas exatamente porque princípios não estão sendo honrados, respeitados. Alguns fundamentos não estão sendo levados a sério. E se esse fundamento, esse alicerce, que é sobre o qual nós construímos, ele for destruído, ainda que eu diga, ou ainda que eu esteja numa condição de justo, com fundamentos destruídos, eu não posso fazer nada. Com alicerces destruídos, eu não posso fazer nada. Com princípios ignorados e quebrados, eu não posso fazer nada. Então, são várias perguntas que são princípios. E se eu tenho quebrado um princípio desse, nesse ponto, esse princípio também tem me quebrado, e guerras, conflitos, situações, dificuldades, elas se concretizam, elas se tornam reais, e se eu não venço, entra um ano, sai o ano, entra mais um ano, e sai esse ano, e as minhas guerras continuam sendo as mesmas. Os problemas pelos quais eu tenho que lutar continuam sendo os mesmos. Então, a primeira pergunta, vamos falar de gratidão. Você é grato? Porque às vezes nós nos convencemos, ou até no automático, nós dizemos, não, eu sou grato, eu faço a minha listinha de gratidão todos os dias. Eu sou grato. Mas uma das coisas que nós aprendemos esse ano, diga comigo que gratidão é comunicada. Então, quais as ações que eu tenho que comunicam essa gratidão? Qual o comportamento que eu tenho? Porque a gratidão, ela é comunicada. Através das ações que eu tenho, através do comportamento que eu tenho, através das atitudes que eu tomo. Então, você é uma pessoa grata? Sou. Em qual ponto você tem comunicado essa gratidão? Que ela tem sido evidente. Porque se não há uma comunicação nas minhas ações, se eu sou grato, então eu me entrego, eu faço, eu realizo, eu cuido, é a gratidão, eu sou grato pelo que eu tenho. Então, qual o valor que eu demonstro? Porque o valor que eu demonstro aquilo que eu tenho, está comunicando o meu nível de gratidão por aquilo. O valor que eu demonstro por aquilo que eu estou vivendo, demonstra e comunica o meu nível de gratidão. Então, eu sou uma pessoa grata. Aí eu vou respondendo para mim mesmo. Humildade. Você tem ouvido a Deus? Ao longo de todo esse ano, porque humildade não tem nada a ver com pobreza, humildade não tem nada a ver com condição financeira,
Até mesmo porque tem pessoas que baseiam-se, fulano é humilde porque ele não tem nada. E na verdade, humildade não tem a ver com poder aquisitivo, não tem a ver com conta no banco, não tem a ver com as roupas que a pessoa veste, com o carro que ela anda. Humildade, quando a Bíblia se refere à humildade, não tem nada a ver com isso. Humildade é uma capacidade de se submeter. É uma capacidade de ouvir a Deus. Então, quando nós falamos de humildade, você tem ouvido a Deus? Você tem parado e dado atenção, como ainda lá no começo do ano, Ele nos trouxe alguns princípios, e dentro desses princípios era a obediência à ordem simples. Então, a cada direção que o Senhor tem me dado, eu tenho acatado. Cada mensagem que eu tenho recebido, eu tenho acatado. Eu tenho me posicionado, eu tenho parado para saber o que Deus quer de mim, o que Ele espera de mim para esse tempo, para essa fase da minha vida. Porque, diga comigo, nós vivemos em ciclos. Eu não quero acreditar que com tudo que nós recebemos esse ano, ainda haja pessoas vivendo em círculos. Ou seja, tocando de roda na mesma realidade, na mesma condição, no mesmo problema. Eu não quero acreditar. Eu creio e acredito que todos já saíram dos círculos da vida e entraram nos ciclos, nas fases, nas estações. Então, nós vivemos de ciclos, e a cada ciclo, Deus requer algo de nós. Em cada tempo, Deus requer algo de nós. Então, vem cá. Eu tenho dado o que Deus tem requerido? Eu tenho me submetido? Eu tenho obedecido radicalmente? Eu tenho parado e ouvido o Senhor? Porque senão, se eu não ouço o Senhor, eu vou fazer o que eu não deveria fazer. E se eu fizer o que eu não deveria fazer, eu estarei desobedecendo. E em desobediência não tem como Deus honrar. Em desobediência não tem como Deus abençoar. Em desobediência não tem como Deus favorecer. Diga comigo, e desobediência gera guerras. Você pode ver que a maior parte das guerras que Israel enfrentou estava relacionado à desobediência. E de novo Israel voltou a fazer o que o Senhor reprova. E de novo Israel desobedeceu ao Senhor. E por isso Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Então, humildade, você tem ouvido a Deus? Em 2023, você ouviu a Deus? Agora, há uma semana e alguns dias de acabar o ano, você tem ouvido a Deus? Multidão de conselhos. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria, o poder, está a vida, está os resultados. E a cada reunião, a cada culto, a cada mensagem, o Senhor está aconselhando a cada um de nós. O Senhor está aconselhando a cada reunião que você participa, é um conselho do Senhor para a sua vida. E em Isaías 11 vai dizer que um dos Espíritos de Deus, dos 7 Espíritos, um deles é o Espírito de conselho. E uma das características do conselho é a capacidade de ouvir e acatar. Depois vem a capacidade de aconselhar pessoas e depois vem a capacidade de aconselhar a si mesmo. Mas o primeiro estágio desse conselho, o primeiro ponto desse conselho é você ter a capacidade de ouvir e acatar os conselhos que você tem recebido. E cada reunião você recebe um conselho. A cada mensagem é o Senhor te aconselhando ao que Ele espera que você faça, as ações que Ele espera que você tenha, as mudanças que Ele quer que você pratique. Então vem cá, eu tenho seguido os conselhos que eu tenho recebido? Eu tenho seguido os conselhos que eu tenho recebido da palavra, do Senhor? Até mesmo porque, a próxima pergunta,
Você tem estado atento aos feedbacks que a vida tem te dado? Porque nós falamos muito esse ano também, diga comigo, que a vida sempre nos dá um feedback. A vida está nos retornando o tempo inteiro se o que nós estamos fazendo está certo ou não, é bom ou não. A vida está nos dando um feedback. Se o marido que eu tenho sido está sendo bom, se a esposa que tem sido está sendo boa, se a maneira como pai e mãe que eu tenho conduzido meus filhos está correta, o feedback está vindo, os resultados, eles estão me respondendo. E eu tenho estado atento a isso, porque o problema de muitos é como Sansão, um exemplo de quem? Numa pergunta como essa, poderia dizer, não, eu não tenho estado atento. Sansão, ele foi lá, deitou-se no colo da Dalila, e quantas vezes a vida estava dando a ele ali o feedback, olha, isso não é bom, isso é perigoso, olha, esteja atento, você está numa armadilha, isso aqui está querendo minar você, isso aqui, ó, você não está vendo que a intenção de tudo isso é te entregar nas mãos dos filisteus, você não está vendo, olha a vida te dando feedback, Sansão, a primeira vez que você falou que o segredo da tua força era você ser amarrado com cordas novas, que nunca haviam sido usadas, e você disse para ela, a primeira coisa que ela fez, Sansão, foi te amarrar, exatamente com aquilo que você disse. Você não está entendendo que ela quer descobrir a sua fraqueza, para entregar você, Sansão. A vida deu todos os feedbacks para o Sansão não viver o que ele viveu, mas ele não estava atento. A ação dele estava gerando um retorno imediato. Aí, há exemplo agora correto de alguém que estava atento aos feedbacks que a vida estava dando, Moisés. Quando ele estava lá exaustivamente em pé, diante daquela multidão de pessoas, e tendo que lidar com todos os casos de cada um, e aquilo era cansativo para ele, era cansativo para o povo, até que o sogro dele viu. E a vida, por intermédio do sogro, deu um feedback para o Moisés, olha, o que você está fazendo não é bom. Você se cansa, você cansa o povo, não está tendo resultados, por que você então não muda? E a Bíblia diz que Moisés acatou aquele conselho do sogro, ele esteve atento àquele feedback que a vida estava dando a ele, e ele mudou, ele levantou chefes de 100, de 50, de 1000, para poder lidar com as causas mais simples, e trazer para ele só as causas que eram mais complicadas. Então, olha, o que está atento aos feedbacks da vida causou para Sansão e para Moisés. Um foi salvo, o outro não. Ambos estavam em caminhos errados, mas um estava atento, o outro não. Um fracassou, o outro não. Então, você tem estado atento, por quê? Porque as pessoas estão te dando esse feedback, seu casamento está te dando esse feedback, a sua empresa, o seu negócio, as suas finanças, a sua saúde, tudo está te dando. E você tem estado atento? Você é honesto? E quando eu falo de honestidade, eu estou falando de uma honestidade que começa com a sua própria consciência. Você é honesto com você mesmo? Em 2023, você foi honesto com você mesmo? Você foi honesto com a sua própria consciência? Ou você se engana até hoje? Ou você ainda conta mentiras para você até hoje? Porque quando nós falamos de honestidade, então vamos lá, honestidade, você é honesto? Mas não é só nos negócios, não é só nas finanças, não é só no dia a dia, porque muitos, eles não têm honestidade com eles mesmos. Eles não têm a honestidade com eles mesmos. Com o que eles estão fazendo, com as ações que eles estão tendo.
com as escolhas que eles estão fazendo na vida. Então, nós vamos respondendo isso. E aí nós vamos entendendo. Talvez o porquê de alguns resultados terem demorado tanto para chegar. Ou talvez do porquê algumas guerras e lutas estarem se estendendo tanto. Ao ponto que talvez há uma semana e pouco de acabar o ano, eu ainda estou arrastando elas. Aí para o trabalho, você é uma pessoa diligente e perita no seu trabalho? Você é uma pessoa diligente e perita? Como a Bíblia mesmo vai dizer, observastes e vistes um homem perito naquilo que faz? Entre reis ele será colocado e jamais estará entre os de baixa sorte? Há excelência no que você realiza? Quando você pega para executar algo, você executa de forma excelente? Você faz o melhor que você poderia fazer? Você realiza e entrega o melhor que você poderia entregar? Aí nós vamos para a próxima pergunta. Você ainda acredita no dinheiro fácil? E não como a consequência de um trabalho bem feito? E não como a consequência de um trabalho bem realizado? Você ainda acredita? É por isso que a gente vê, por mais que isso já está assim, mais batido, está mais batido que qualquer outra coisa, mas quantas pessoas até hoje perdem, e não é pouco dinheiro, nas pirâmides financeiras? Por que que é tão fácil? Você quer ver um negócio fácil para você arrancar dinheiro das pessoas? É só você prometer dinheiro fácil para ela. Você arranca dinheiro dela assim, na maior facilidade. Por quê? Porque até hoje as pessoas acreditam em dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. E o dinheiro fácil, ele custa caro. Não tem nada mais caro na vida do que o dinheiro fácil. Não tem nada mais caro. Então, quantos que até hoje carregam a mentalidade do dinheiro fácil e não a mentalidade de que o dinheiro é a consequência de se tornar perito naquilo que está fazendo? Até hoje ela acredita que ela não precisa ser excelente, ela não precisa ser uma excelente profissional, ela não acredita. Ela reclama das condições, ela reclama que as coisas não chegam para ela, mas ela não entende que tem a ver com o que ela tem entregado. Então, eu ainda acredito que o dinheiro é fácil. E que há uma maneira fácil de ganhar dinheiro e de enriquecer. Eu ainda acredito que há uma maneira fácil de enriquecer. Que é o que você vê, quantas pessoas que já têm 30 anos, 40 anos, que se tivesse investido todo o dinheiro que ela faz semanalmente na fezinha dela, lá da Mega Sena, lá da Loto Fácil, do bolão, ela já estaria com um patrimônio considerável. Mas não tem nada, porque na cabeça dela ainda, não, ela vai ganhar, porque agora mesmo, na Mega da Virada, quantos que já estão lá colocando a sua fezinha para tentar arriscar, não sei quanto que é esse ano, mas normalmente é sempre 200 milhões. Não, porque aí eu não preciso trabalhar arduamente, eu posso só ir lá e fazer uma apostinha de 10 reais, de 20 reais, de 50 reais ali, de 100 reais ali, fazer um bolãozinho para virada, porque assim eu vou ganhar tudo e nunca mais vou precisar trabalhar e tal. É a mentalidade do dinheiro fácil ainda, é pessoas que perdem dinheiro. É pessoas que perdem dinheiro. Essas pessoas, elas não têm dinheiro, por quê? Porque elas perdem muito dinheiro atrás de um dinheiro fácil, que não virá, que não chega. Então, nós precisamos adquirir consciência, porque senão não vai ter mudança. Se eu te perguntar sobre o seu futuro, você tem visão de futuro? Você é uma pessoa que tem visão de futuro? Sabe por quê? Isso é tão sério.
Porque se você não tiver visão de futuro, você voltará para o seu passado. Se você não tiver a visão de futuro, você volta para o seu passado. É por isso que a Bíblia, ela vai nos ensinar várias e várias vezes: escreva a visão. Levante seus olhos e veja, chama à existência aquilo que não existe. Tudo isso era o quê? Era uma visão de futuro. Quando Abraão levantou, ele não tinha um filho. Tudo isso aqui são princípios bíblicos. Cada pergunta dessa está atrelada a um princípio bíblico. E se você estiver quebrando esses princípios, eles estão quebrando você. Porque para cada direção dessa daqui, eu posso te trazer um versículo, eu posso te trazer uma passagem bíblica, para cada coisa que está aqui, para cada pergunta que está aqui. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, saia para fora, olhe as estrelas dos céus, conte elas se você pode contar, porque assim será a sua descendência. Quantos filhos ele tinha? Quantos descendentes ele tinha? O que era isso? Era uma visão para onde? Para o futuro. Porque ainda quando Deus cumpriu a promessa dele, ainda quando Deus deu a promessa para ele, era uma multidão que não podia ser contado? Era quantos? Era um. Tinha o outro lá, mas a promessa foi dada por intermédio de um. Aquilo se falava do futuro. Quando Deus fala com Abraão e diz: Abraão, ó, você está nessa terra, mas eu não darei agora ainda, porque a maldade dos cananeus ainda não chegou ao limite. Mas em 400 anos, depois que o seu povo, os seus descendentes passarem, o Senhor deixou tudo claro para o Abraão, que teria a escravidão no Egito, que teria tudo, e que depois disso o Senhor feriria aquela nação e traria os descendentes dele de volta. O que o Senhor estava dando para o Abraão? Uma visão de futuro. Porque se você não tem uma visão de futuro, você vai voltar para o seu passado. Você volta para aquela realidade. E ainda aqui, se você diz para mim: não, eu tenho visão de futuro, então o que você vê no seu futuro? O que você vê? A Bíblia diz sobre o sorrir para o futuro. Será que você consegue sorrir para o futuro? Será que você consegue sorrir diante do futuro? Porque se você tem visão de futuro, você vê algo para o seu futuro. Então você consegue sorrir? Para a sua vida daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, daqui 20 anos, você consegue sorrir? Porque a Bíblia diz que sorri para o futuro. Ela sorri para o futuro. Então, o que eu vejo no meu futuro? O que eu enxergo no meu futuro? Abraão enxergou uma descendência que não poderia ser contada. O Jacó enxergou no futuro dele um rebanho gigantesco de listrados, salpicados e malhados. Que foi o que o Senhor disse: Jacó, levanta teus olhos e veja que todos os machos que fecundam o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto o que Labão te fez. E o Jacó viu, ele teve a visão de futuro, e ele viu o que estava no futuro dele: todos os rebanhos listrados, salpicados e malhados. Não foi à toa que o cara que chegou lá com um cajado na mão, saiu de lá com 2 caravanas. Saiu de lá com 2 caravanas. Então o que você vê? O Jacó viu o rebanho. O Abraão viu a descendência dele. O que você vê? O João, ele viu a revelação do Apocalipse. O Daniel, ele viu para o futuro, como seria o final dos tempos. Todos eles marcaram a sua vida. Todos eles marcaram a sua trajetória em algo que eles esperavam. A Bíblia vai deixar claro isso. Por que que Jacó não quis ser enterrado no Egito?
Porque ele morreu no Egito. Mas ele pediu para que os ossos dele fossem levados. Por que que o José pediu para que quando eles saíssem do Egito, levassem os ossos deles? Porque eles acreditavam naquilo que eles tinham como visão de futuro, na terra que o Senhor havia prometido a Abraão. Então, o que que você vê? Cada um desses viu esperança, viu um futuro melhor e maior do que o presente que eles estavam vivendo. Então você consegue ver isso para o seu casamento? Você consegue ver isso para a sua empresa? Você consegue ver isso para a sua vida? O que você vê no seu futuro? Planejamento. Você tem uma vida organizada, disciplinada, focada? Quando nós falamos de planejamento, diga comigo, porque sem disciplina e uma rotina, nós não temos nada. Então hoje o que nós vemos, por exemplo, quando você pergunta para a bispa, qual o segredo da vida dela, ela vai te apontar essas duas coisas: uma disciplina e uma rotina, dentro do que ela sabe que é certo e que ela tem que fazer, que são inegociáveis. Por quê? Porque sem planejamento, sem organização, sem disciplina e sem rotina, você não tem nada. Não tem como ter nada. Se eu não tiver disciplina e uma rotina, eu não tenho nada. Então é uma disciplina com Deus, é uma rotina com Deus, é uma disciplina na saúde, é uma rotina pela minha saúde, é uma disciplina com a minha aparência e é uma rotina cuidando do meu corpo, é uma disciplina e uma rotina, porque senão você não tem nada. Ou melhor, você tem apenas um desejo que nunca se materializa, nunca se realiza, nunca se concretiza. Você põe realmente força no que você faz? Como a Bíblia vai dizer em Eclesiastes, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça como, gente? Como que você faz? Tudo que vier à sua mão, faz como? De qualquer jeito, da forma que você quiser, como você achar que está bom? Não. O que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a sua força. Então, eu faço com toda a minha força tudo o que eu tenho para fazer. Todos os dias, quando eu me deito para dormir, eu carrego comigo a sensação de que eu fiz tudo o que eu poderia fazer, de que eu realizei tudo o que eu poderia realizar, de que eu dei o melhor que eu poderia ter dado, ou eu carrego comigo a sensação de que ainda faltou. Nossa, eu poderia ter dado um pouquinho mais aqui, eu poderia ter sido um pouquinho melhor naquilo, de verdade. Todas as vezes quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro para finalizar mais um dia, eu carrego a sensação de que eu fiz tudo. Eu realizei tudo, eu coloquei realmente força naquilo que eu me propus a fazer. Você tem colocado força para ser um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, uma esposa melhor? Você tem colocado força para ser um funcionário melhor, um patrão melhor, para ser um empresário melhor? Você tem colocado força para ser um cristão melhor? Você tem colocado força no que você está fazendo? No que você está realizando? Perseverança, coragem. Diga comigo, eu posso dizer que eu tenho perseverança e coragem? Aí todo mundo vai dizer assim, não, eu sou perseverante. Mas perseverança é manter a posição e avançar. Perseverança é você incansavelmente continuar fazendo a mesma coisa, porque você acredita naquele resultado, ainda que ele não seja aparente. Então você vai lá e faz, não importa se você está cansado, não importa se você está frustrado, não importa se não aconteceu, você simplesmente é capaz de voltar no outro dia e fazer tudo de novo. E aí não aconteceu nada, não mudou nada, ninguém reconheceu, ninguém viu, mas quando você é de fato
perseverante, você no outro dia volta e faz tudo aquilo de novo. É como Jeremias. Ele está preso no inverno, então imagina, a prisão naquele tempo já não era lá essas coisas. Então imagina no inverno, a tortura que aquilo deveria ser. Jeremias estava preso. Ele estava preso, com frio, e o Senhor manda ele escrever algumas cartas para entregar ao rei. E o Jeremias começa a escrever, a ditar, e o cara começa a escrever para ele. Um trabalho árduo, difícil, que não foi fácil. Quando aquele rolo fica pronto, o Jeremias manda entregar para o rei. Quando o rei pega o rolo, ele abre o rolo, ele lê, ele corta, ele joga no fogo. Ele rasga, ele joga no fogo. Ou seja, para onde foi todo o trabalho de Jeremias? Para onde foi todo o empenho de Jeremias, toda a dedicação de Jeremias? Para o lixo. O rei não deu a mínima. Aí veio a palavra do Senhor novamente para Jeremias, dizendo o quê? Lembra o que a palavra disse? Faça de novo. E o Jeremias foi lá e teve a capacidade de fazer de novo, de ditar de novo tudo aquilo para que fosse levado ao rei, porque isso é perseverança. É no dia ordinário, trivial, no dia comum, que você consegue ir lá e manter de novo a mesma atitude excelente, o mesmo comportamento excelente, ainda que ninguém está vendo, ainda que ninguém está te valorizando por isso, ainda que ninguém está reconhecendo isso, ainda que nenhum resultado chegue por isso, você está lá e fazendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque você crê que a perseverança tem que ter ação completa. E aí é o que a Bíblia diz, que a perseverança, ela gera esperança, e a esperança não nos decepciona. Então você pode dizer que tem perseverança e coragem na sua vida? Coragem, diga comigo, é a capacidade de fazer algo, ainda que com medo. Coragem é a capacidade de fazer algo ainda que com medo. Então há perseverança e há coragem na sua vida? São perguntas. São princípios. O que Deus disse para Josué? Seja forte e seja o quê? Corajoso. Porque senão você não vai, você não entra, você não toma posse da terra. Você não atravessa o seu Jordão, você não vive o que você deveria viver, você não atinge os resultados, só assim. O Senhor deixou claro, era sendo forte, corajoso e perseverante, meditando na palavra dele dia e noite, sem se cansar, porque só assim ele seria bem-sucedido e os caminhos dele prosperariam. Então cada pergunta dessa é um princípio. Vamos lá, abundância. A sua mente é abundante? Quais são os pedidos que você faz? Você é generoso? Você busca meios para poder transbordar essa generosidade, solucionando problemas que chegam até você? Você tem uma mentalidade abundante? Porque se eu te fizesse, eu ainda ouvi algumas perguntas sendo feitas, e eu quero perguntar para você, o que você pediu para esse final de ano? De verdade, o que você pediu para esse final de ano? Porque as suas perguntas, seus pedidos revelam suas prioridades. Revela o que está dentro de você. E aí isso mostra se eu tenho uma mentalidade generosa, uma mentalidade abundante ou ainda uma mentalidade escassa. Seus pedidos têm a ver com o que você vai fazer ou tem a ver com o que as pessoas farão por você? Você pede condições para fazer ou você pede para que pessoas tenham condições de fazer por você? Porque isso revela se você tem uma mentalidade abundante ou não.
Porque vamos lá, o maior milagre é você ganhar um carro ou você doar um carro? O que você acha que é o maior milagre? O maior milagre é alguém vir e abençoar você ou você poder ir abençoar alguém? Então uma mentalidade abundante buscaria o quê? Ela buscaria um carro, ela buscaria em Deus condições não só para ter o dela, mas para dar para os outros. Uma mentalidade abundante iria a Deus e pediria que Ele usasse alguém para abençoar ela, ou que Deus desse a ela condições para que ela pudesse fazer por ela e pelas pessoas. Uma mentalidade abundante, você tem? Que está relacionada ao que você vai fazer e não ao que farão para você. Como que eu sei que eu tenho uma mentalidade abundante? Seus pedidos é para você fazer ou são pedidos para que alguém faça para você? Se são pedidos para que alguém faça por você, mentalidade escassa. Se são pedidos para que você faça, mentalidade abundante. Porque da mesma forma que eu posso ir lá e pedir para Deus, porque lembra, a bispa tem batido muito nessa tecla ultimamente, pega os grandes livros que falam sobre riqueza. Eu já li alguns. Pega esses livros que falam sobre riqueza e vê. A minoria deles vai se falar um pouco mais sequer de dinheiro, de riqueza. Todos eles, na sua maioria, falará do quê? De mentalidade. De mentalidade. Porque riqueza é mentalidade. Riqueza tem a ver com mentalidade. Então, com a mentalidade de abundância, a mesma energia que eu gasto dobrando os meus joelhos e pedindo, Deus, toca o coração de alguém para que alguém me abençoe e assim eu possa ter algo, é a mesma força e a mesma condição que eu posso ter para dobrar os meus joelhos e dizer, Deus, muda a minha história, porque eu quero poder fazer pelas pessoas, eu quero poder abençoar pessoas, eu quero poder ser um canal de bênção na vida de pessoas, e não só que pessoas sejam um canal de bênção na minha vida. Eu não quero só que as pessoas me deem, eu quero ter para dar. Eu não quero que me deem, eu quero ter para dar. Porque eu entendo que o maior milagre não é alguém vir e me dar uma casa, mas é eu poder ter a minha casa e poder dar uma casa para alguém. O maior milagre é eu poder dar um carro para alguém. É eu poder ir lá e abençoar alguém. Então eu quero meios para isso, eu quero condições para isso. Por isso que eu te perguntei se você tem uma mentalidade abundante. Vamos lá, você busca atalhos ou você vai pelo caminho certo? Você busca atalho ou você vai pelo caminho certo? Você sempre vê um limite e um obstáculo na sua frente? Para não deixar você avançar, sempre você não vai além, porque tem algo, porque aconteceu algo, porque te fizeram algo, sempre você vê um limite, um obstáculo que te impede? Está sempre atrás de atalhos, ou paga o preço pelo que tem que pagar, faz o que tem que fazer? Você é uma pessoa que adia o prazer imediato? Porque essas 3 perguntas que eu acabei de fazer está ligado a essa. O que é importante para você? Porque pelo que é importante para você, você é capaz de ir pelo caminho certo ou pegar atalho. Você é capaz de passar por cima de qualquer situação ou olhar para tudo como um obstáculo. Você é capaz de adiar o prazer imediato ou de simplesmente satisfazê-lo. Então, o que é importante para você? Por exemplo, vou te dar um exemplo simples aqui. O que é importante para você? Ter um corpo bacana ou comer aquele doce? Pronto. Você vai saber
que é importante para você? Ter um corpo bacana ou comer aquele doce? Aí você já sabe o que é importante, então não tem por que você reclamar. Está entendendo o que eu quero dizer? Não tenho por que reclamar, porque você já sabe que é importante. Então, se para mim é mais importante comer aquele doce, por que eu reclamo do meu corpo? Se para mim é mais importante ter algo do que ter dinheiro, então por que eu reclamo que eu nunca tenho dinheiro? Se é mais importante para mim comprar mais um sapato, comprar mais uma blusa, comprar mais uma bolsa, gastar como a Bíblia vai dizer, e isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça não, eu não estou pegando não, isso aqui é bíblico, por que gastar o dinheiro com aquilo que não é pão? Então peraí, o que eu quero, o que é importante para mim? É importante para mim construir um patrimônio, ou é importante para mim aproveitar cada plaquinha de promoção que eu encontro nas lojas que eu passo? O que é importante para mim? É importante o quê? Eu construir um patrimônio ou eu gastar em cada objeto que eu ver que está na promoção, por exemplo? O que é mais importante para mim? Eu construir um patrimônio ou mesmo sabendo que eu tenho 2 pés, eu ter 73 pares de sapato? Então, o que é importante? Eu preciso saber responder. É o exemplo que eu dei. O corpo ou o doce? Ter dinheiro ou saciar um prazer imediato para você? O que é importante? Entre dormir e investir no seu crescimento, para você, o que é mais importante? Entre ficar ocioso, à toa, e investir incansavelmente para se tornar aquelas primeiras perguntas que eu fiz, o perito naquilo que faz, o que é mais importante? O que é mais importante? Você crescer, você investir no seu crescimento ou você descansar? É claro que você tem que ter descanso. Eu não estou falando do normal. Eu estou falando daquela coisa que eu não posso ter um tempinho livre que eu já quero dormir. Eu não posso ter ali um tempinho livre que eu já quero fazer alguma coisa para relaxar. Peraí, e o investimento no meu crescimento que eu poderia estar usando nesse tempo livre? Para adquirir um capital intelectual maior, para adquirir uma capacidade maior, porque essas respostas, nós estamos no final do ano já, essas respostas aqui, dessas perguntinhas, simples, mas profundas, revelam se eu estou num alto nível, ou se ainda eu sou uma pessoa mediana, medíocre. São as respostas que eu dou. Vamos falar de autorresponsabilidade. Tem tudo a ver com governo, que foi a palavra, e está sendo a palavra para esse ano. Então vamos lá, você é uma pessoa autorresponsável? Ou você ainda culpa pessoas, ou você ainda culpa o lugar, e por aí vai. Você é autorresponsável? Se você diz para mim que você é autorresponsável, então você está dizendo que você tem a consciência de que você é o único, diga comigo, eu sou o único responsável pelos meus resultados. Você é o único responsável, ninguém é responsável pelo que você vive. Você é o único responsável pelos seus resultados, pelo que você tem. Então, eu me auto-lidero, eu me autogoverno, eu assumo a autorresponsabilidade, ou será que em pleno dia, hoje é o quê? Dia 21? É 21 de dezembro hoje? Então, em pleno dia 21 de dezembro, eu ainda estou culpando o meu cônjuge, eu ainda estou culpando minha família, eu ainda estou culpando as pessoas, eu ainda estou culpando o governo, eu ainda estou culpando todo mundo. Então, eu sou uma pessoa autorresponsável.
Posicionamento. De verdade, você sabe como se posicionar em cada momento da vida? Como a Bíblia vai dizer, daqueles homens que sabiam discernir o tempo e sabiam lidar como aquele tempo requeria. Eles sabiam discernir o tempo e assim se posicionar de maneira adequada em cada situação. Você sabe se portar e se posicionar em cada área da sua vida? Você sabe se posicionar em cada área da sua vida, em cada situação que chega até você? Você sabe se posicionar? Você se posiciona? Eu falei lá no começo de honestidade. E uma honestidade que começa em primeiro lugar com você mesmo. Ser honesto consigo. E agora eu quero falar de lealdade. Você pode dizer com sinceridade que você é uma pessoa leal? Leal a Deus? Leal ao seu cônjuge? Leal à sua família? Leal ao seu ministério? Leal ao lugar que te acolheu? Leal ao lugar que você tira o seu salário? Que você leva comida para dentro da sua casa? Ou você alimenta a sua casa com aquele trabalho, mas mete a boca nele? Você está sendo desleal. Porque ainda que você considere aquele trabalho ruim, seria muito pior se você não tivesse ele. Então, de verdade, você tem sido leal? Com Deus e com as pessoas? Você pode dizer que você é incapaz de trair? E que você é incapaz de manipular o que quer que seja para ganhar alguma coisa? Você pode dizer isso, que você seria incapaz de trair? Quebrar as alianças que você tem? E incapaz de manipular para ganhar algo, para obter algo? Porque é o que eu disse agora há pouco. Essas respostas revelam se eu estou num alto nível ou ainda num nível mediano. Honra. Você honra a Deus e você honra as pessoas e os lugares que Deus colocou para você? Porque diga comigo, eu atraio aquilo que eu honro. O Davi, ele honrou Saul. E ele atraiu para ele toda a glória, toda a honra. Ele atraiu para ele o reino. Ele atraiu por quê? Porque ele foi capaz de honrar um cara que perseguia ele, um cara que queria matar ele, um cara que já tinha sido rejeitado por Deus, e ainda assim o Davi chamava esse cara de meu Senhor. O Davi honrou Saul. A Ana, ela honrou aquele velho gordo chamado Eli. Aquele cara que já não tinha mais visão nenhuma, era um cego já, que não administrava bem nem sua própria casa, e que já na sua falta de discernimento, não soube discernir uma bêbada de uma mulher com a alma amargurada. Aquele cara já não tinha discernimento nenhum. Ele chega para ele e diz, abandona teu vinho, chamando uma mulher amargurada de alma, de bêbada. A Ana vira, meu Senhor. Ela honra aquela criatura. Ela honra ele, ela vira, meu Senhor, não trate a tua serva como uma filha de Belial, não. Eu estou amarga de alma, eu estou aflita de alma. E eu estava aqui orando diante do Senhor. Ela honrou o Eli. Ela traiu. Ela honrou um profeta caído. Não honrou? Ela não honrou um profeta caído? Ela trouxe para a vida dela quem?
Quem que ela trouxe para a vida dela? Porque você só vai trair para você aquilo que você honra. Quando ela honrou aquele profeta, que era já um profeta caído já, ela trouxe para a vida dela um Samuel, um homem que foi sensacional, excepcional, um homem que fez a diferença em Israel, um homem que levantou Saul e Davi, um homem que foi excepcional, mas tudo isso começou quando? Quando ela teve a capacidade de honrar aquele velho gordo, cego, sem discernimento, chamado Eli. Mas como ele ainda era aquele que o Senhor havia levantado, porque a lâmpada ainda não havia se apagado, então ainda era ele, ela o honrou. Então você é capaz de honrar? Porque ele não merecia, mas ela honrou. O Saul, mas ele honrou, o Davi honrou o Saul. Por quê? Porque eles ainda eram, diga comigo, a autoridade levantada por Deus. Então você honra? Você dá honra? Porque você só vai atrair para a sua vida aquilo que você honra. Aquilo que você honra. Aí, para finalizar, você busca o crescimento de verdade para ser um instrumento de Deus e para gerar crescimento em outras pessoas, crescimento na igreja e por aí vai. Você busca esse crescimento de verdade em Deus para ser um instrumento na mão dele, para ajudar outros a crescer e para abençoar o reino dele? Ou só tem a ver com você? Que é o que nós estamos falando muito. Qual o propósito da sua prosperidade? Só tem a ver com o seu umbigo? Só tem a ver com você? Qual o propósito da sua prosperidade? Qual o propósito dessa prosperidade? Deus é realmente o primeiro lugar na sua vida? Ele é realmente o primeiro lugar? Ele é a coisa mais importante? Tudo que você quer atingir, conquistar, viver, fazer, é para Ele? É por Ele e para Ele? Porque senão você está apenas se enganando. Amém? Fique em pé, por favor. Olhe para cada princípio desse. Olha para cada pergunta dessa. Você está tendo a oportunidade de saber aonde você estava falhando. O que você não estava fazendo. Você está tendo a oportunidade de ver, de saber. Porque é o que a gente falou no começo, se você quebra o princípio te quebra. Então, talvez a minha resposta para alguma dessas perguntas foi não. Então tem que mudar. Então tem que mudar. Porque senão será mais um ano. E uma expressão que eu ainda ouço o bispo Anderson falar bastante, e foi uma das expressões que eu acho que eu mais ouvi ele falar em todo esse tempo já, para pessoas, em atendimentos que eu estava próximo, e até que ele falou quando ele me orientou várias e várias vezes, que foi essa expressão, mais do mesmo. Tem que acabar. É mais da mesma fé, é mais do mesmo comportamento, é mais da mesma imaturidade, é o mais do mesmo. Eu estou fazendo, mas é mais do mesmo. É mais do mesmo que não funcionou, é mais do mesmo que não deu certo. Você está fazendo, mas é mais do mesmo.
E mais do mesmo, e mais do mesmo, e mais do mesmo, e por aí vai. E consequentemente, se você não muda a fé, não muda a visão, não muda o espírito, você muda os resultados? Não. Então eu preciso de um posicionamento. Eu preciso de uma decisão. É por isso que aquela oração que nós falamos tanto nessa reta final do ano, põe luz nas minhas trevas, Senhor. Põe luz nas minhas trevas. Põe luz nas minhas trevas. Porque eu não quero quebrar princípios. Eu não quero arrastar comigo guerras. Eu não quero arrastar comigo problemas. Eu não quero. No nome de Jesus. Com a mão no seu coração. Com seus olhos fechados. Faça essa reflexão profunda antes de você ir embora. Lembra de tudo. Como ainda o próprio Elias disse para o Eliseu. Lembra do que eu te fiz e do que eu tenho te dito. Lembra de tudo que você ouviu aqui. Cada pergunta dessa. E você para, e você analisa, e você para, e você volta lá, e você para, e você trabalha a sua consciência, e você entende, não pode mais continuar assim, eu não posso mais continuar sendo essa pessoa, eu não posso mais continuar alimentando os meus vícios, eu não posso mais, eu não posso. Continua sendo essa pessoa viciada, que sempre vai em busca daquilo que alimentará o vício dela. Porque é isso, a pessoa viciada em conflito, ela sempre vai atrás de conflito, ela atrai conflito. O viciado em problema, ele atrai problema. Ele atrai, ele busca por aquilo, ele vai atrás daquilo. Ele está gerando aquilo o tempo inteiro. E eu não posso mais gerar dor, gerar fracasso, gerar derrotas. Eu não posso mais entrar e sair de anos sem que as guerras sejam vencidas. Chega de perpetuar guerras na minha vida, chega. Eu não posso mais viver a mesma realidade, viver a mesma condição. Então eu tomo uma decisão, eu faço uma escolha, eu me posiciono, eu lido com aquilo que eu tenho que lidar, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Eu não vou terminar esse ano do mesmo jeito, eu não vou terminar da mesma forma, eu irei mudar o que precisa ser mudado, eu irei fazer o que precisa ser feito, eu irei buscar as consciências que eu ainda não tenho, porque eu não saio da mesma forma. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor ajude cada um. Eu oro para que o Senhor venha estar com cada pessoa. Eu oro para que o Senhor venha estabelecer e firmar em cada uma essa realidade, essa condição, meu Deus, e que nós possamos ver, Senhor, pessoas se levantando, se posicionando, decidindo, meu Deus, pessoas, meu Pai, tomando decisões importantes na vida, parando de perder tempo, parando de perder vida, parando de perder oportunidades, e que diante da clareza, como foi, meu Deus, com tantos lá no passado, quando o Senhor se manifestou, quando o Senhor abriu os olhos, quando o Senhor os fez ver o que não estavam vendo, quando a sua luz brilhou, eu peço, meu Deus, eu peço que isso aconteça conosco, eu peço que cada um venha ser preparado, planejado para esse tempo, para essa fase, meu Deus, para viver, Senhor, essas realizações, e que essas mudanças, elas se materializem, elas se
concretizem, que essas mudanças, elas se estabeleçam para a honra e a glória do seu nome. Eu peço, meu Deus, eu peço, nos dê vitórias. Eu peço, Senhor, nos ajuda a terminar o ano em glória, em graça, em poder, Senhor. Nos ajuda a ver a sua glória. Nos prepara, Senhor, para esse tempo que está vindo, para essa estação que está chegando, e que ninguém fique de fora. Meu Deus, que ninguém fique de fora. Eu oro, Senhor, para que ninguém fique do lado errado do Jordão, mas que todos possam atravessá-lo. Meu Deus, que todos possam atravessá-lo. Que não haja entre nós, que não haja entre o nosso povo, os nossos obreiros, os nossos líderes, pessoas que ficarão como algumas tribos ficaram, Senhor, do outro lado do Jordão. Não atravessaram. Eles não atravessaram o Jordão. Não deixa nenhum de nós ficarmos presos no velho tempo, na velha estação, no velho ciclo. Eu oro por essas mudanças, Senhor, e que possamos se levantar com força e poder, e sair daqui decididos. Eu vou entrar em 2024. Essas situações não. Esses comportamentos não. Essas guerras não. Essas respostas erradas não. Eu vou, mas tudo aquilo que me atrapalha fica. Em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o seu povo, meu Deus. Concordo com cada propósito da mudança, com tudo que tem sido apresentado ao Senhor, e que essas mudanças cheguem, que esses resultados cheguem, que essas transformações cheguem, para a honra e a glória do seu nome, que cada um viva, desfrute, atinja esse resultado de graça, de favor, de bênção, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos e crendo, eu te agradeço, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, em nome de Jesus. Amém.